Deuteronômio no capítulo 8, o verso 1 e o 3. Deuteronômio capítulo 8, do 1 ao 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. 2. Te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, diga assim, para te humilhar, e para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. 3. E te humilhou, diga, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar ao entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tá, aqui a gente sabe que nosso Deus é um Deus de amor, não é? Amor ágape. Mas será que tem alguma contradição? Para te humilhar e para te provar, foi isso, né? No verso de número 2. E lá na frente ele diz assim, para provar o teu coração. Isso é um grande detalhe que Deus muitas vezes, Ele permite nós passarmos luta. Ele permite nós passarmos humilhação. Em todo tempo Deus está nos provando. Em todo tempo. Agora, por que provar o nosso coração? Claro que você sabe que o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 1, diz assim que enganoso e corrupto é o coração do homem. Então, preste bem atenção dos órgãos que nós necessitamos. Ele está dentro de nós. Sem ele nós não conseguimos a pulsação das veias artérias para poder pulsar o sangue. Mas a Bíblia está dizendo que ele nos trai, ele nos engana. Deus não engana. Deus, ele sabe o que vai acontecer em 2018, 2019, 2020. Mas Deus muitas vezes ele nos prova diante de algumas situações para ver se realmente nós vamos sermos aprovados. E quero crer e profetizar nessa manhã de domingo. Você vai ser um aprovado. Aleluia. Você vai ser um vencedor de Jesus. Então as lutas, elas são frequentes, elas são todos os tipos de lutas que tem. A gente olha, ontem o irmão me disse assim, até me disse aquele jargão popular que todo mundo diz assim, porque o Brasil está na situação que está, né, irmão? Crise para todo lado. Além disso, as aberrações que hoje em dia estão acontecendo no Brasil. Você olha para todas as nações, o país que nós vivemos também, o presidente da Coreia do Norte com as suas ameaças também. E ontem o irmão ele pegou e disse assim para mim, poxa pastor, a gente está que nem diz aquele ditado que diz aí fora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Claro, um jargão popular. Agora, quando nós realmente estamos, a nossa vida está na mão do Senhor, Ele nos direciona em todos os sentidos. Tem pessoas, nós temos igreja em Fukui. Ela tem uma empresa muito grande, a Murata. Ontem falaram que está por volta de 2.800 brasileiros lá. Desde quando começou essas ameaças, muitas pessoas pediram as contas e foram embora para o Brasil. Pessoas que estavam com passagem financiada, não quiseram nem saber. Literalmente deram o calote na empreiteira, devido ao medo, pânico, susto, e foram embora. Não suportaram a luta. Bateram o sino. Deixaram os seus sonhos, que um dia Deus deu a oportunidade deles estarem numa nação como essa, bateram o sino diante de uma pressão dessa, só de ouvir. Mas o salmista, ele nos garante assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000, e o que acontece? Tu não serás atingido. É uma promessa de Deus que nós temos, irmão. Então, lutas, a gente vem. O inimigo muitas vezes está suando. Bate o sino, desiste. E a gente está lá, não. Segurando realmente na hora do Senhor Jesus Cristo. Crendo na promessa de Deus.
Eu sempre, quando eu falo para os irmãos, talvez aqui não vai ter, mas antes da gente se converter a Jesus, antes de eu me converter a Jesus, eu fui espírita. Os jovens falam assim: pastor, se eu fazia macumba? No caso, é um nome que colocaram, que não tem nada a ver, que macumba é negócio de uma árvore que tem. Mas fazia as oferendas assim, muitas vezes na mata se ia. E a gente sempre fala, irmão, uma coisa incrível que eu vejo, eu tive a oportunidade de conhecer outras religiões, principalmente os espíritas. Toda sexta-feira está na mata lá, irmão, invocando o demônio, achando que aquilo vai trazer algum bem. E ainda coloca assim: é mesa branca onde eu vou. Até parece que o branco tem alguma coisa a ver. Mas dificuldades que muitas vezes só Jesus que nos dá a solução para a gente poder ultrapassar. Eu sempre falo, até o meu irmão que está no Brasil, que está se convertendo agora, é um policial militar, ele falou assim: realmente é só em Deus que a gente encontra a salvação e a saída. Então você vê, o que Deus estava falando no Velho Testamento, olha só, para que eles realmente entrassem no cumprimento da terra prometida, Deus estava o quê? Permitindo que eles passassem fome e o seu coração fosse provado. Então tinha um item e um porquê que ele entrasse ali. E claro, lá em Tiago também, se quiser abrir, a gente sabe que os irmãos aqui, se não abrir, anota, né? Os berianos. Tiago, no capítulo 5 e o verso 10 e o 11. Tiago, capítulo 5, o verso 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então você vê, Tiago, e o interessante é que essa carta que é escrita a Tiago, que esse daqui é um dos irmãos de Jesus, né? Meio irmão de Jesus, aquele que conviveu com Jesus, e ele consegue escrever isso, né? Porque ele entendia que realmente era o que? No tempo onde a igreja ela era muito perseguida. Então tomai por exemplo as aflições dos profetas, que não foram fáceis. Os profetas foram perseguidos, decapitados, e enfim, em todo momento para poderem anunciar a palavra de Deus. Aí ele fala assim: mas observe a paciência de quem? De Jó, né? Que a gente sabe que são 42 capítulos, e lá no 42, Deus ele vira o cativeiro ali de Jó ali. Mas vamos fazermos uma meditação. Provavelmente se Jó tivesse tocado o sino no capítulo 15 em diante, o cumprimento de tudo que Deus tinha a fazer na vida dele, do que se aconteceu na virada do seu cativeiro, no capítulo 42, que Deus deu tudo em dobro na vida dele, não teria acontecido. Então muitas vezes isso acontece na nossa vida, nós queremos ver os resultados rápidos, e nem sempre são rápidos. O interessante é o apóstolo Paulo, né? Que ele fala assim, que ele orou 3 vezes. 3 vezes. E ele só teve uma resposta. Isso foi durante 12 anos. Ele só teve a minha graça te basta. Irmão, eu só queria tirar um espinho que tinha na sua carne. Quem já teve algum espinho, algo cravado na sua mão ou na perna, sabe a dor que é. E ele só ouviu assim: a minha graça te basta. Aquilo era um tempo demarcado de Deus na vida do apóstolo Paulo. Todos nós temos uma vida demarcada. Eu vejo que tem pessoas que muitas vezes estão orando para os seus familiares. Pastor, não vem, não desista de orar, não desista de jejuar. Meu filho, minha filha, pastor, não vem. Vai ter o tempo de Deus, é só você não tocar o sino, que o tempo de Deus já está acontecendo. Aleluia. Eu falo que a polheta de Deus, que é aquele relógio romano, aquela areia que cai, está demarcando. Deus, tudo tem o seu tempo certo. Deus está provando o nosso coração. E nós vivemos no século 21, na onde nós estamos acostumados às coisas rápidas, não é? O fast food entrou lá, né? Aqui mesmo tem o McDonald's, né? Dá batata frita, um nagueto, sai, paga. Nós temos que muitas vezes perder esses costumes, principalmente na área espiritual. Com Deus não é assim. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz, na terra e em cima do céu também. Então temos que esperar. E muita gente desiste, toca o sino por causa dele. Ah, estou indo na igreja, tem 1 mês, não está acontecendo nada. Ah, pastor, comecei a dar o dízimo, parece que o negócio piorou. Aí o diabo se levanta.
Irmão, uma das áreas que mais o diabo trabalha é nessa área onde Mateus diz assim que tem o mamon. É na área financeira. É na onde mais trabalha. A pessoa fala assim, bom, nessa daí eu bato sim. Eu conheço pessoas, irmão, que é show de bola. Pessoas que falam, outro dia o irmão falou assim que ele, namorado, a pessoa falou assim, e aí, ô crente, tu vai dar dinheiro para pastor? Eu falei, não dou dinheiro para pastor. Eu devolvo a Deus aquilo que Deus me deu, através da minha saúde, o ar que eu respiro, e esse trabalho que nós trabalhamos, foi Deus quem deu. Então eu devolvo para Deus, para manter a sua obra, a sua igreja, para a expansão do reino de Deus. Aleluia. Show de bola. Falou que os caras agora ficam tudo pianinho, shizuka, ninguém fala mais nada. Muitas vezes nós somos provados ou não. Eu não conheço ninguém que está aqui, irmão. Deus preparou na semana, no meio da semana, Deus fez algo para mim estar aqui, com certeza, para trazer uma palavra de direção para a sua vida. E muitas vezes é uma área que o homem dele é reprovado. Pastor, mas se eu der o dízimo, eu vou ganhar algo em troca? Não. Com Deus não se faz barganha. Você dá por obediência a sua palavra, por gratidão a Deus do que Ele tem feito, pelo seu nome está escrito no livro da vida, pelo ar que você respira, pela sua saúde. Você faz isso. Tem que ser de uma maneira generosa, irmão. Não sob pressão. Que nem, se não dá... Irmão, realmente quando você devolve a Deus, o dar, acho uma palavra meia... Quando você devolve a Deus, a Bíblia diz que Deus faz o que? Repreende o devorador. E a única passagem que diz, ele fala assim, fazei prova de mim, né? Eu acho boa esse negócio aqui. E fazei prova de mim. Mas é difícil muitas vezes para algum. Mas quando nós realmente somos, nós não batemos cinto nisso daí não. Eu vou dar, vou devolver. Teve um irmão muito interessante, ele falou para mim lá em Chimane. Temos uma igreja lá em Zuno, em Chimane. Fica a 7 km daqui. Se converteu há pouco tempo. Se batizou. E tal, a gente ministrou sobre isso para ele. Entrou no coração, a palavra de Deus convenceu ele. Começou a dizimar. Passou 3 meses, ele chegou e falou assim, pastor, eu quero dar 20%. Não tem respaldo, a gente não vai receber, não vai aceitar. Se você quiser fazer uma oferta, é diferente. Mas a Bíblia só vai até 10%. 20% não existe. Mas, irmão, posso fazer pergunta, curiosidade? Por que disso? Pastor, é tão bom quando a gente faz isso. É a mesma coisa quando a gente dá um presente para algo, para uma pessoa que a gente nos ama. A gente se sente tão bem em fazer isso. E ele era patinqueiro, vício do cigarro e da bebida. Ele falou, pastor, em Patinco tinha meses que eu gastava aí 120, 180 mil, juntando com o cigarro e com a bebida. Então, se fosse computar, fazendo a relação de dízimo, eu dava 3 ou 4 vezes para o mundo aí mesmo, para prostituição, no caso para máfia, que quem cuida desses patinhos, que a maioria é máfia. Ele falou, eu me sinto tão bem hoje em dia, em ver como a obra avança, vai alcançando almas e vidas. Então são pessoas que diante da dificuldade, elas são aprovadas. Não dou não. Já viu isso? Aqui não tem não, né? Graças a Deus. Irmão, irmão, o erro dos outros não justifica. Eu sempre falo, pastor, mais tempo que ele teve com a gente lá, irmão. Na época eu me lembro, só dele, posso falar aqui, se permite? Só dele era 40 mil dízimo. Tem que ser crente pentecostal na unção de Deus e no azeite. Glória a Deus. Pensou? Vocês não sabiam disso. Deus só me trouxe nesse domingo aqui para te falar que a honestidade é o que leva um homem. Então tem muitos homens, muitas mulheres aqui que estão sendo literalmente provados por Deus. Então é por isso que Tiago, ele diz isso daí, olha, meus irmãos, tomai por exemplo as aflições e a paciência pelos que os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, olha só o que acontece. E lá também em 1 Pedro, lá em 1 Pedro, irmão, você vai, hoje eu sei que vocês gostam de fazer isso, manusear bastante, quer dizer, até meio-dia aqui, né, pastor? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não avançar o horário. 1 Pedro, no capítulo 4, o verso 12 e o 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis
as ardentes provas que vêm sobre vós por tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 13. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis e vos regozijeis. Olha só, então no 13, para alegrar-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Então, todos nós, irmãos, somos participantes das aflições de Cristo. Se Cristo, o Filho de Deus, ele passou toda essa situação na terra, por causa dos meus pecados e dos seus pecados, muitas coisas nós vamos passar. E eu vou falar algo assim que eu, como diz o nosso pastor no Brasil, é dourar a pílula. Não vou facilitar nada. Vou te falar uma coisa. Falando de maneira escatológica, as coisas só tendem a piorar. Cada vez mais. A diferença de nós hoje em dia que estamos cobertos com o sangue de Jesus, é que Ele sempre vai nos livrar, nos defender de todos os ataques do maligno. Tem aflições? A gente tem. Mas nós temos o Espírito Santo que nos dá o que? Uma revelação e um entendimento de tudo. Então, alegrai-vos nas aflições. Não vai ser fácil, mas o bom que conforta o nosso coração é que realmente sempre Jesus ele vai entrar com a sua providência, nos dando o que? Alternativas, saídas e estratégias. E nada melhor do que a oração, para o que cada dia mais nós nos achegarmos diante de Deus. Então, alegrai-nos nas aflições. Lá em Romanos também, capítulo 5 de Romanos, no capítulo 5, verso 3 e 4. Romanos capítulo 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Puxa vida, sério? Paciência, irmão. Lá no 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, às vezes tem situação, tem gente que já mudou. Quando o Senhor me dá paciência, vai vir tribulação, luta na terra, luta para dar paciência nele. Porque ele vai pedir paciência. Eu teve irmã que falou assim, pastor, ela não sabia, depois que eu ministrei o coração dela, tem 2 meninos, e falou assim, pastor, tá uma luta em casa. Eu falei, mas luta com quem? Com o diabo? Tá luta mesmo? Não, o menino tá, eu tô pedindo paciência do filho, irmão, o negócio vai intensificar. A luta vai ser maior. Então você vê que o que acontece dentro das nossas provações e lutas vai nos trazer paciência. Hoje eu tenho 54 anos. Tem muitas situações que eu passei que hoje em dia eu entendo por quê. Na época a gente chora, a gente questiona a Deus. Senhor, por que eu estou passando isso? Hoje muitas delas eu sei para que é. E essa paciência nos trouxe experiência. E a experiência nos trouxe o quê? Esperança. Claro que o pastor Antônio, né? Tem bem mais experiência aqui do que qualquer um de nós aqui. Não é verdade? Claro que eu estou falando assim, ele é um homem experiente de vida, né? Eu sempre falo, que tem o pastor Maico aqui, mas que a Bíblia diz assim, chame os anciões da igreja. É uma pessoa assim que já tem uma idade, passou por tanta experiência, né, pastor? Cada luta que passa, que hoje em dia tem como ensinar. A gente teve lá na igreja lá, e o senhor recolheu esse ano, em janeiro, o seu Ramada, né? Ele também era um senhor de 74 anos. Ele era mais para japonês do que para brasileiro. Tudo que ele falava, ó, pastor, tem que falar com esse menino aí, que, né? E eu sempre falava assim, irmãos, os meninos quando estão meio atribulados, procura o seu Ramada e manda ele botar a mão na cabeça e orar pela sua vida. Né? E realmente, o senhor pegou esse ano, aprovou a Deus e o recolheu, né? E o que eu achei muito interessante, me chamou muita atenção, por onde eu vou eu falo. Ele realmente, a dona Zenilde é a esposa dele. Ela sempre frequentou a igreja, ela já veio do Brasil cristã. Ele, sabe aquele coração de japonês? Então ela sempre orava, pastor, esteja orando, quero que meu marido também. Uma que ele se converta e uma por causa da companhia, né?
E eu me lembro, irmão, assim, foi meio difícil, mas um dia ele entrou na igreja, o Espírito Santo tocou, e quando toca no homem, realmente no coração do homem, ele se aquebrantava ali, naquele dia ele aceitou Jesus, ficou firme na igreja. A mulher dele, que já era crente há muito mais anos, ela falou, ele está mais crente do que eu. Todo culto ele estava lá, dizimista fiel. Irmão, você já viu morto dizimar? Primeira vez na minha vida, tive essa experiência. Na verdade, a pedido dele. Ele sempre falava muito na família. Olha, no dia que eu for, pega tudo. Se eu estiver trabalhando, pega tudo e realmente devolve ao Senhor na casa do Senhor. Então, após o óbito dele, o falecimento dele, depois de uma semana, a dona Zenilda nos procurou e falou assim, ó, tá aqui, foi um dos pedidos do meu marido, então eu vou estar cumprindo. Chamou a atenção de toda a família. É um homem que realmente, segundo o que diz a palavra, foi provado e aprovado por Deus. Com certeza está na glória de Deus. Então você veja bem, o que ele também está dizendo é isso, lá no capítulo 5, né? Que a gente estava, 13 e 4. Não somente nisso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? Então, irmão, se você estiver passando uma luta, glorifique a Deus, não murmure, não reclame. Mas às vezes, poxa, pastor, meu carro explodiu o motor. Não, pelo que você vê, que é uma das cartas ao apóstolo Paulo, Senhor, obrigado. Motor explodiu, mas veio um carro novo. Obrigado, Jesus. Já estou contemplando um carro novo. Sempre tem que ser assim. Irmão, uma das coisas que o cristão tem que ser bem-humorado. Jesus, ele era bem-humorado, né? Então, todo tempo, a Bíblia diz para nós estarmos dando graças. Não temos motivo para murmurar. Irmão, tem tanta situação difícil. Talvez vocês tenham, todo mundo tem parente no Brasil? Eu acho que, pelas notícias, vocês sabem o que os brasileiros que moram lá, o meu sobrinho no caso, 15 anos no Banco Itaú, 15 anos, foi mandado embora, sem mais, sem menos. É claro, segundo o banco, é que falta de serviço. Foi literalmente desempregado. Então, a luta que nós temos parentes que passam no Brasil. Então, nós temos tudo realmente, irmão, para agradecer a Deus aqui. A luta aqui é diferente, muitas vezes, que nem eu falei. Só é o que? A preocupação se o presidente da Coreia do Norte ou não, como alguns dizem, o gordinho lá. Eu acredito que não, irmão. Deus até mesmo está permitindo tudo que deve acontecer para a humanidade olhar e ver que só tem uma saída, que é Jesus realmente. Eu acredito que Deus permite coisas acontecer. Que nem está acontecendo no Brasil, essas aberrações aí, irmão. Tem pessoas, ímpios, que estão falando assim, sabe de uma coisa? Sabe que realmente tem pessoas que nunca pisaram dentro da igreja. Deus está usando desse método que o diabo está atacando para despertarem os olhos do ímpio, isso daí. Realmente o mundo está de cabeça virada. Todo dia, às vezes eu estou em algumas NPO também no Japão. Só falam, pastor, realmente o mundo está de cabeça para baixo. Aí você aproveita o gancho para falar, sabe por quê? É o que a Bíblia diz, é os finais dos tempos, são os tempos difíceis. Mas tem uma solução para a sua vida. É Jesus entrar na sua vida e na sua família. Então você vê que realmente dentro dessas situações vai nos trazer algumas experiências e alguns aprendizados, ok? Vamos lá em Daniel, no capítulo 11, que Daniel capítulo 11, o verso 35. Lutas e provações é o tema dessa manhã. Lá em Daniel, no capítulo 11, o verso 35, diz assim: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, e até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E alguns dos entendidos, é claro, como se fala assim de Daniel, que ele fala alguns dos entendidos cairão para serem provados, ele está falando realmente de pessoas que têm experiências, que têm conhecimento, muitas vezes. Eles cairão para serem provados. E a gente vê, né, irmão? Hoje em dia a gente sempre ainda vê, poxa, mas pastor não sei o quê. Eu sempre falo assim que quando a ovelha cai, ninguém chama atenção, já viram? Não sai na mídia, né? Cai um pastor para ver. Dá ibope, né, irmão? Então você vê que até o próprio Daniel, algum dos entendidos. E quando se fala em Daniel,
ele pode se alinhar junto com escatologia. Ele está falando do tempo de Deus, do tempo futuro de Deus. Então a gente vê que daqui para frente você vai ver muitas vezes aberrações, principalmente no Brasil, né? Igrejas, megas igrejas, né? São igrejas monstruosas. Eu, quando eu tive, foi 2 anos atrás lá, principalmente essa daí em Goiânia, ela é um templo para 15 mil pessoas sentadas. E tinha gente em pé. Eu confesso, irmão, que 25 anos aqui, e a gente passa por igrejas lá, e agora está um momento que todas as igrejas no Brasil estão cheias, né? Estão dizendo que até as igrejas de bairro estão lá, até o pessoal do lado de fora, estão tudo lá para fora. Que bom. Deus permite, às vezes, uma crise para o homem ver que é a única solução que está realmente em Deus. Então, alguns dos entendidos cairão para que seja o tempo de Deus. Então, você veja só, até eles mesmos vão cair. Pessoas entendidas, pessoas que talvez a gente admira muito, cairão para serem provadas. E 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o que acontece? Padecerão perseguições. Querem viver em Cristo. Pastor, acho que é meu último dia aqui, vou tocar o sino. A Bíblia deixa bem claro, irmão. Os que querem viver em Cristo piamente, ter uma vida em santo. Irmão, eu não toco o sino não, que nem eu falei. E eu creio que também aqui em nome de Jesus, eu estou brincando, tá? Meus irmãos também não vão tocar o sino. Não é? Vão padecer perseguições. E perseguições muitas vezes na fábrica. Talvez alguns de vocês, não sei se alguns já passaram, constrangimentos. Pessoas que na fábrica querem constranger. Você é crente? Quando a gente chega e fala, eu sou sim, graças a que é uma oração, vou orar até na tua casa. Né? Tem uns que até usam aquele jargão cristão, tá amarrado, né? Sai pra lá, né? Eu já teve caso. Você é pastor? Sou sim, pois não, só que é uma oração, a gente já ora já para você. Tem que ser assim, mano. Agora o crente, aquele que toca o sino 32, tá doido, rapaz. Eu vi que tu tava entrando em não, tá aqui, igreja, entrei do lado, lá no McDonald's, tá longe. Não tem nada a ver, rapaz. Vocês já viram, né? É o crente espião. Então, padecerão perseguições. Jamais desistiram. Se é cristão, sou sim, graças a Deus. Olha, domingo tem culto de manhã, passo na tua casa para te pegar, para tu ir e louvar a Deus comigo. E oração também, quarta-feira. Quarta-feira também para nós orar pela tua vida e pela tua família. Tem que ser assim, irmão. Não é? Porque em todo tempo eu vejo que muitas vezes o inimigo, ele influencia a mente das pessoas para constranger. O jovem muitas vezes, né? Sabe o que é que minha mãe vai lá, ainda nem sei ainda porque eu optei, né? Mas tem muito cristão, jovem, que realmente eu vou te falar, bem pentecostal. Tem os meninos lá que eu vou te falar. Os meninos lá até louvam. Já começa a cantar louvor já. A pessoa fala, tal não sai, né? Então a gente tem que ser assim. Padecerão o quê? Perseguições. Salmo 119. Salmo 119, verso 71. Vou dar uma aceleradinha aqui agora, irmão. Verso 71 e 72. Salmo 119. Todo mundo entrou? Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de peças, ouro ou prata. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, o salmista ele diz que foi bom. Isso foi o que a gente leu em Romanos, trouxe experiência para ele ter sido afligido. E o gozado no 70, melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de peças em ouro ou prata. Então ele estava descartando a riqueza do mundo. Ele fala a lei, que ele está falando no Velho Testamento, o estatuto do Senhor. O Velho Testamento era a lei, a palavra de Deus, ele diz, é melhor do que milhares de peças de ouro e de prata. Sabe o que é, irmão?
A melhor riqueza que um homem leva realmente é a sua salvação. E é essa, como foi naquele vídeo, né, ilustrativo, que os instrutores em todo o tempo estão pressionando os soldados a desistirem, é que o inimigo está, desiste, que isso? Rapaz, domingo tu tá na igreja. Olha só, o salmista, ele falou que foi bom ele ter afligido. E melhor para ele foi a tua palavra, os teus estatutos, do que ouro ou prata. O valor que tem na nossa vida. Eu vejo, de uma pessoa que eu conheço mais, que é do pastor Maio, toda a conduta dele. Primeiro como cristão, C maiúsculo. Então eu vejo que os seus pais trouxeram uma bagagem muito grande na vida dele. E com isso daí, com certeza ele pode estar passando para vocês aqui. Muitas vezes é melhor o estatuto, a palavra de Deus, do que ouro, prata. E uma coisa que eu vou te falar, irmão, quando você realmente tem Jesus na sua vida, como seu Senhor e Salvador, só essa paz e alegria que Ele nos traz, olha, dinheiro não traz, irmão. Irmão, a gente conhece, você sabe que hoje em dia, segundo até mesmo a própria mídia, um dos maiores causas de suicídio, sabe quem que é? Quem tem dinheiro. É quem são ricos. O meu filho trabalha com empresários, conhece muitos empresários, eles levam para o Brasil, e ele diz que muitas vezes conversando com alguns empresários japoneses que estão 150 anos, porque a família tem 150 anos na região de Gifu. Fala assim que o que ele já ouviu de empresários se suicidarem, então cheguei a uma conclusão: o dinheiro não traz felicidade nenhuma. O único que traz a felicidade é realmente a nossa salvação. É Jesus no nosso coração. Pode, não tem nada não, mas tu tem Jesus. E eu conheço, irmão, gente tão pobrezinho, tão simples. Vou ver se um dia tiver uma próxima oportunidade. A gente ajuda uma pastora, ela é lá do Paraná. Quem é do Paraná aqui? Né? Tem 3. Ela é lá de Londrina, lá, e ela faz a obra de Deus. A gente manda uma cooperação financeira, ela é bem pobrezinha. Ela tem um marido que está há 13 anos, agora fez 14 anos, está acamado. Obeso, está com 150, 160 quilos, não pode se levantar. Ela dá aquela lavadinha, como chamam, lavadinha de gato, lá, sai para evangelizar, faz comida, leva lá em Londrina, na rodoviária, para levar o pessoal morador de rua. Parece que também vão os índios lá para venderem cestinhos que eles fazem, né? Então ela vai. Ela tem um irmão ébrio, dependente de bebida alcoólica, e tem um outro irmão especial. Fala, pelo amor de Deus. E eu nunca vi uma pessoa tão crente que não tem tempo ruim. Sempre minha esposa, quando ela sempre comenta, tudo bem? Tá, com Jesus sempre está bem. Então eu falo, irmão, tem pessoas que realmente, quando tem Jesus verdadeiramente na sua vida, pode vir a prova, a luta que for, sempre está bem. Como é? Está bem? Está maravilha. E detalhe, muitas vezes ainda, ela falou que ela mora bem num bairro pobre de lá, pessoas batem na sua porta atrás de comida. Ela já pega um pouquinho que ela tem lá e ela divide. Então, muitas vezes a gente tem tanta coisa, né? Que nem no Japão, né? Tem carro, ar-condicionado, iPhone agora 8, né? 8, né? E às vezes não valoriza, irmão. Ela falou que ela está até com um Samsung, ela falou, está com um Samsung pequeno lá. E até os irmãos falaram que vão presentear ela com um telefone melhor. Só que fala, pastor, mas é perigoso ela andar com um telefone que seja 8, que seja 6 lá, né? Então, por isso que o salmista diz que melhor é os seus estatutos do que ouro ou do que prata. A palavra de Deus, quando ele está na nossa vida, a gente realmente temos essa certeza. Pode estar passando a luta que for, irmão, mas não adianta. Jesus está na nossa vida, nós temos essa certeza. Aleluia. Irmão, e lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 ao 11. 1 Coríntios, de 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 8 em diante. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que nos ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois
que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiáramos em nós, mas em Deus, que ressuscitou os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, em que esperamos que ainda nos livrará. 11. Ajudando-nos nós também vos com orações por nós, que por muitas pessoas nos foi feita, por muito também seja dada graça ao nosso respeito. Então, olha só o que o apóstolo Paulo, ele passa aqui. Chegou um momento que o que estava acontecendo? Ele fala, até mesmo a própria vida dele estava correndo em risco. Mas ele estava lá firme. Eu sempre falo, hoje em dia 80% de todo o evangelho, ele chegou a nós através do apóstolo Paulo, que é aquele homem que todo mundo conhece, na igreja que tem estudo, né? Um homem que realmente se converteu verdadeiramente. E através de todas as cartas do Novo Testamento, o Evangelho chega ao nosso coração. Através das aflições, das perseguições, das calúnias e da surra, chegou o Evangelho em nosso coração. E há milhares de cristãos espalhados por todo o mundo. Então você vê, e em todo o tempo ele estava lá, ainda agradecendo por quê? Pelas orações. Então, irmão, foi o que eu falei, né, desde o início. Lutas, conflitos, a gente sempre vai ter. Talvez você está tendo um aí, pastor, foi comigo meu nessa manhã aqui. Mas a palavra é, não desista, não toque o sino. Não saia da presença de Deus. No tempo de Deus o resultado vem. No tempo de Deus o refrigério vem. No tempo de Deus a porta se abre. Glória a Deus. Teve um caso de uma pessoa que falou assim, pastor, minha mulher, a gente já está... Porque parece como só vai para a igreja quando está... Não vem mais sair. Graças a Deus por isso, né? Não que a gente goste disso, né? Tem até um ditado que diz assim, não é bíblico, né? Que diz assim, se não vem por amor, vem pela dor, não viu? A maioria quando vem pela dor mesmo. Uma das melhores épocas que eu digo no Japão foi 2008. Quem teve 2008 aqui? Na crise, né? Melhor, as igrejas lotadas, cheias. Agora melhorou, né? Deu uma esvaziadinha, né? E tal. Infelizmente assim, mas aí a pessoa pergunta assim, poxa pastor, é que minha esposa está diferente, a gente já está 5 meses assim, meio que separado de corpos, a gente já não dorme mais junto, já não se comunica e nada, graças a Deus veio para Jesus. Falei, irmão, o negócio agora é orar, jejuar e permanecer firme. E ele estava lá, firme, uns 2 meses, orando, campanha, oração e tal. Foi contra o dízimo, mas ele falou, agora eu vou começar a dizimar. Não é uma coisa incrível o negócio dele? Parece que ele cresceu. Aí, irmão, a luta intensificou. Passou 4 meses, ele falou, pastor, agora eu vou passar a régua. Passar a régua como? O que aconteceu? Agora não tem mais jeito não. Eu peguei um meirinho ali, que eu acho que aquele meirinho lá condenou o negócio. Falei, irmão, o diabo ele é mentiroso. Não, pastor, mas se é mentiroso, ele está escrevendo também agora. Eu peguei e falei, irmão, olha, vamos continuar firme. Ele falou, tá difícil. Continuou firme. Mais 3 meses. Aí Deus deu a vitória. Ela pegou e confessou, falou assim, realmente, amor, eu estava mesmo me comunicando com outra pessoa, mas eu estava no meirinho. Mas aconteceu algo que realmente a gente brigou e discutiu e graças a Deus voltou para casa e se acertou com ele. Então você vê só como Deus é bom. O coração dele estava sendo provado, irmão. Em muito momento estava assim, bate o sino, bate o sino, bate o sino. E ficou mais que na igreja. Ele falou assim, agora eu tenho que glorificar mesmo esse Deus. Temos tudo de bom a ser glorificado a Deus. Então, irmão, em todo tempo, lutas e aflições e conflitos vêm. Mas a palavra, eu não conheço ninguém aqui, a não ser o pastor Maico, né? Eu sei que muitas vezes já passou na tua mente, poxa pastor, tá difícil e tal. Mas Deus, com certeza, pode ficar tranquilo. Ele vai te dar o escape na causa. A causa já está realmente na sua mão. A dificuldade e as suas lutas. Tá ok? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Vamos colocar em pé, gostaria de fazer uma oração. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Doce, amado Espírito Santo de Deus. Ó, meu Pai, por esta manhã na qual Tu tem me trazido.
com uma promessa e com uma palavra, meu Deus, a este povo, meu Deus, aqui desta cidade. Eu creio, meu Deus, que muitas vezes o inimigo tenta, meu Pai, a pedir para os teus filhos, meu Pai, desistirem daquilo que tu chamaste. Mas Deus, tu tem nesta manhã esta palavra, ó meu Deus, que entra o coração da tua igreja, deste povo, meu Pai, que foi salvo, foi lavado e remido pelo teu sangue, homens e mulheres, jovens e adolescentes desta igreja, meu Pai, que cada dia mais, por mais que a pressão está difícil, continuarão firmes, ó meu Pai, na sua rola, segurando realmente na sua mão. Em nome de Jesus nós queremos.